Olá, é um prazer estar novamente com você. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua família, para abençoar você. Olha, eu quero convidar você a estar ligado, conectado com uma igreja que tem um projeto de Deus para te abençoar. Nós estamos aí em várias redes de televisões, a TV Boas Novas, o canal Promessas, também a Fonte TV, com o objetivo só, chegar até o teu lar, como estamos agora, para te abençoar, para falar desse Deus maravilhoso, que tem feito bênção em nossas vidas, tem nos dado a satisfação, uma alegria de servir a Ele e receber cada dia as mais ricas e poderosas bênçãos que Ele, com o seu amor, Ele não olha pela minha fraqueza, mas Ele olha em mim, uma voluntariedade e um amor. E eu queria que você experimentasse também, viesse para cá. Ao você vir para cá, você vai experimentar dessas bênçãos de Deus para a tua vida. E você vai ter a oportunidade agora de estar recebendo uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Se eu tiver que dar um tema à revelação desta manhã, eu daria o seguinte tema: qual é a sua verdadeira natureza? Qual é a sua verdadeira natureza? Abra, por favor, capítulo 6, verso 9. Essas são as gerações de Noé. Aí diz: e Noé andava com Deus, temia a Deus e era justo. E gerou a Noé Sem, Cão e Jafé. Somente até aqui. E essas são as gerações de Noé. Noé era íntegro, temia a Deus e andava com Deus. E gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé, ele foi filho de Lameque. Lameque foi filho de Matusalém. Matusalém foi filho de Enoque. E Enoque foi filho de Sete. De Sete nasceu Enoque, de Enoque Matusalém, de Matusalém Lameque, de Lameque Noé. Noé, que quer dizer manso e calmo. Noé viveu 950 anos. Vai comigo nessa narrativa para você entender a aplicação. Viveu 950 anos. Para você compreender o calendário bíblico ou o calendário judaico, de Adão até a morte de Noé, houve-se um período de 2000 anos. Da morte de Noé até o nascimento de Jesus, houve-se mais um período de 2000 anos. Do nascimento de Jesus até os dias de hoje, 2016 anos. Então, de Adão até eu e você, 6.016 anos. Noé nasceu, eu preciso que você entenda isso. Noé nasceu quando o mundo tinha 1050 anos. E ele morreu quando o mundo estava com 2000 anos. Adão, ele conheceu Matusalém, ele só não conheceu Noé. Noé, diz aqui o capítulo 6 e verso 9, e essas são
as gerações de Noé. Temente a Deus, justo e andava com Deus. Aqui, se você parar para fazer uma leitura corrida, há uma incógnita. Ele fala da apresentação da geração, mas antes de apresentar os filhos, ele fala dos atributos de Noé, que foram 3: justo, temente a Deus e andava com Deus. Noé, com 480 anos, no máximo 500, Deus deu a ele a revelação de construir a arca. Ele recebe aquela revelação de Deus. A arca levou 120 anos para ser construída. No final dos 120 anos, Deus disse para Noé: entra na arca, tu e toda a tua família. O dilúvio levou 40 dias e 40 noites. E Noé levou aproximadamente 150 dias dentro da arca, porque após o término do dilúvio, levou mais ou menos de 100 a 110 dias para que as águas baixassem e ele pudesse sair da arca. Ali, Noé, ele começa a plantar, cultivar, preparar a terra, porque Noé foi agricultor. Noé plantava uvas, Noé fabricava vinho. Numa dessas vezes que ele estava fabricando vinho, ele bebeu vinho e se embebedou, passou pela fase do cordeiro, que é o bêbado manso, passou pela fase do leão, que é o bêbado brabo, passou pela fase do porco, que é o bêbado sujo, vomita em tudo que é lugar, e passou pela fase do macaco, que é o bêbado palhaço, faz palhaçada para todo mundo rir. Nisso que ele passa pela fase do macaco, ele fica nu diante do povo. O seu filho Cão vê aquela cena e zomba do pai na frente de todo mundo. Jafé e Sem aproxima-se, vê o pai nu, rejeita o que Cão estava fazendo, cobre a nudez do pai, põe o pai para dormir. Quando o pai acorda, o Jafé e o Sem chama o pai e diz: pai, o senhor bebeu muito vinho, ficou bêbado, fez vergonha, palhaçada no meio do povo e andou nu. E o nosso irmão Cão zombou do senhor na frente do povo. Noé manda chamar Cão. E quando Cão entra na tenda, Noé estende a mão e diz: maldito seja tu, Cão, e toda a tua descendência. Serás escravo e peregrino por onde passares. De Cão descendeu os cananeus. De Sem descendeu os semitas. Quem foi os semitas? Os semitas foram aqueles que descenderam Abraão, porque Abraão, ele foi semita. A dúvida que muita gente tem a respeito do dízimo que Abraão pagou ao sacerdote Melquisedeque, Melquisedeque nada mais foi do que Sem, pai dos semitas. E quando Abraão paga dízimo, ele paga dízimo ao pai do seu povo, porque Melquisedeque nada mais foi do que Sem, da onde Abraão havia se originado. Toda a família de Abraão era semita.
E veio também o Jafé, que Noé abençoou Jafé com santidade e presença de Deus dobrada sobre a vida dele. Sem foi abençoado com sensibilidade e inteligência, mas Cão foi amaldiçoado. Um dos milagres que Jesus operou de libertação foi aquela mulher Ciro-fenícia que correu atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Por que Jesus deu para esta mulher esta palavra tão áspera? Porque esta mulher, ela era mulher oriunda de Canaã, mulher cananeia. Quando Jesus Cristo disse: eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele estava lembrando a ela que ela, por ter sido cananeia, ela nasceu para sofrer, tinha que viver sofrendo e morrer sofrendo, porque ela estava debaixo de maldição hereditária. A descendência dos cananeus, o povo cananeu, era um povo que estava debaixo de maldição, lançado pelo pai Noé. Noé disse: maldito seja tu, cão, e toda a tua descendência. Quando ela ouve Jesus Cristo falar isso, não posso tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos, ela entende que Jesus estava lembrando a ela que ela viveu e nasceu debaixo de maldição. Aí ela manifesta uma arma que neutraliza qualquer tipo de maldição. Ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Em outras palavras, eu sei que não sou filho e sei que estou debaixo de maldição. Não estou lhe pedindo pão, só quero uma migalha. Uma migalha que o Senhor me der já é o suficiente para minha filha ser liberta lá em casa. Jesus se surpreende e diz: mulher, nem em Israel encontrei tamanha fé. Naquele momento, guarde isso, a fé que aquela mulher manifestou não serviu apenas para a filha dela ser liberta, mas serviu para que a maldição fosse neutralizada e anulada sobre toda a família dela. Aonde tiver um filho, onde tiver um neto, aonde tiver o seu esposo, aonde tiver a sua esposa, aonde tiver a sua mãe, onde tiver seu pai, Jesus vai buscar, Jesus vai alcançar, Deus vai estender a mão e Deus vai liberar uma vitória para eles. Aleluia, aleluia, aleluia. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, temente a Deus e andava com Deus. E gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Eu faço uma pergunta aqui: por que é que o autor, quando ele disse, e essas são as gerações de Noé, Sem, Cão e Jafé, e Noé andava com Deus, por que o autor, ele diz, e essas são as gerações de Noé, ponto, e Noé andava com Deus? Ele coloca os atributos de Noé na frente dos filhos. Descendência para Deus, muito mais do que ser filhos biológicos, é a tua natureza, os teus atos e a tua essência. Pai, para Deus,
muito mais do que ser pai biológico, são pessoas que formam discípulos através de seus exemplos, através de suas atitudes e através de seus atos de bondade. A sua natureza, a sua essência, para Deus e para as pessoas, falam mais na sua vida do que os filhos que você deixa. Noé foi pai de 3, 2 deram certo, 1 não deu certo. Davi foi pai de vários, 3 não deram certo. E pode ser que no decorrer da caminhada algum filho se desvie do caminho. Isso não é porque você errou. Isso não é porque você falhou em algum momento. Isso é uma questão de natureza, de personalidade. Personalidade nasce com a pessoa, que ali na frente, havendo-se quebrantamento e arrependimento, Jesus transforma e salva. Mas o que Moisés, que escreveu Gênesis, ele está enfatizando aqui? Mais importante do que falar dos filhos que ele teve, é falar da vida de exemplo que ele levou. Sabe o que é que você pode deixar de maior herança para os seus filhos? São os exemplos como pai, exemplos como mãe. Não se preocupe muito em deixar propriedades, se preocupe em deixar exemplo. São os exemplos que vai formar o caráter dos filhos, o caráter dos netos. E depois que Deus nos chamar para a eternidade, enquanto esses filhos e netos viverem, eles vão lembrar dos exemplos que a gente deixou para eles. E os exemplos vão norteá-lo, vão guiá-los nos momentos de dificuldade da vida deles. Se preocupe em deixar exemplo. Exemplo é a sua maior e melhor descendência, porque ainda que um filho seu se desvie do caminho, lá na frente ele vai se lembrar do seu exemplo como pai, do seu exemplo como mãe, e o teu exemplo vai fazer esse filho retornar para a presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não fique se amargurando tentando descobrir aonde você errou. Não fique amargurando tentando descobrir aonde foi a falha. Glorifica a Deus, descansa no Senhor. Sua vida está na mão de Deus. Deus é Deus na sua vida. Ele está no controle da sua vida, está no controle da sua família. A aliança de Deus foi com Noé, mas o livramento de Deus foi para toda a família de Noé. Entra na arca, tu, que eu tenho aliança, mas entra também toda a tua família. A aliança é singular, mas a bênção é para toda a casa, meu amigo. São os teus exemplos e as tuas atitudes que vai fazer Deus abrir porta onde não existe porta, fazer Deus fazer aparecer providência que a tua mente nem imaginava. Crise não existe para fechar a porta do teu negócio. Crise existe para Deus te permanecer de pé e mostrar para muitos que você tem um Deus vivo. Crise não é momento de abundância. Crise não é momento de se ter com fartura. Crise é momento de o pão nosso de cada dia. Só tem um detalhe: esse pão não falta na tua mesa. Aleluia! Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E a crise está passando, meu amigo. Deus está soprando essa nuvem para outro canto e está tirando ela sobre as nossas cabeças. Você crê nisto? Glorifique a Deus. Você crê que Deus vai dobrar o teu dízimo? Deus vai dobrar a tua oferta?
Deus vai dobrar a receita da tua empresa. Você crê que ainda nesse ano de 2016, Deus tem uma promoção para você no seu trabalho? Que Deus está pegando o seu nome e está soprando no coração de um diretor de uma empresa? Que Deus está pegando o seu nome e soprando lá no coração do seu patrão, do seu chefe? Eles vão perder o sono, porque quando dormir, vão ver você na frente deles. Aleluia! É na crise que Deus prospera os fiéis. É na crise que Deus te mantém de pé, porque Deus é o Senhor da igreja. Esta igreja não depende de município, nem de estado, nem de federação. Esta igreja não depende do que vem da prefeitura, nem do governo, nem do palácio do governador, e não depende de quem governa o Brasil, se é uma presidente fixa ou se é interino. Você depende de Deus. Esta obra é de Deus. Você é igreja. A única vez nos 4 evangelhos que Jesus usa o pronome possessivo em São Mateus capítulo 16, versículo 18: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, deixa eu falar uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Você tem dono, e o dono cuida de você, livra você, provê para você, protege você, guarda você, guia você. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Essa é a escola da família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Sabor da picanha. Picanha no espeto. Carne de sol. Picanha de sol. Panelinha. Um espaço para toda a família. Sabor da Picanha. Rua Getúlio Vargas, Parque Anhanguera. 3087-3968.
importante para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Prime Motors 85. Volkswagen Tiguan SI 2.0 Turbo 200 cavalos, teto solar 2014-15 92.800. Chevrolet S10 cabine dupla LTZ 2.8 200 cavalos.